Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 5 minutos, 12:05, uma boa tarde para você, um excelente almoço para você ligado na Rádio Portal Sudoeste, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. A partir de agora você acompanha o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br e também pelo nosso aplicativo. O Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, tem a apresentação do Luiz Brito, Luciano Santos e Emanuel Fernandes. Diga, Emanuel, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Luciano. A você na audiência, muito obrigado pelo carinho. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Emanuel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Quarta-feira para todo mundo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Informações do Instituto Clima Tempo apontam que Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quarta-feira sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. Não há possibilidade para chuvas. Temperatura mínima em 19, máxima de 31 graus. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. Para você sempre agradecer a sua companhia, a sintonia e a audiência. Lembrando que a partir de agora você já pode também participar no nosso telefone, o WhatsApp 77-3444-1043 e já trazer para cá a sua reclamação, a sua denúncia, a sua crítica. Vamos começando então o Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, falando o seguinte: olha, Brumado e Rio de Contas não terão apoio da Sufotur para o Carnaval 2025. As cidades de Brumado e Rio de Contas não foram contempladas pela Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia, a Sufotur, com apoio técnico e financeiro para a realização do Carnaval 2025. O órgão divulgou o resultado da seleção de projetos que receberão o referido apoio. Ao todo, 51 municípios foram habilitados para celebrar convênios com o governo do estado conforme os critérios estabelecidos em edital. O objetivo é fortalecer as festividades carnavalescas em diversas regiões da Bahia, promovendo a cultura, o turismo e a economia local. Os municípios selecionados serão contemplados com recursos para a estruturação dos eventos, incluindo suporte para atrações musicais, infraestrutura e logística das festas. Na região, 9 cidades foram selecionadas. São elas: Carinhanha, que receberá aí, né, R$150 mil, Guanambi também com 150 mil, Ibibitanga 100 mil reais, Belo Campo com 150 mil, Condeúba 100 mil reais, Riacho de Santana com 100 mil, Caculé também com 100 mil, Macaúba 100 mil reais e Boquira também com 100 mil reais. Então tá aí. Eu não sei o que o Emanuel e o Luciano têm a comentar sobre isso, mas eu, particularmente falando, apesar de não ter sido relacionado aí pela Sofotur, né, as cidades de Brumado e Rio de Contas, eu acho que dificilmente ficará sem apoio do governo do estado para a realização dessas festas. Eu comungo da sua linha de raciocínio também. Luciano? Olha, eu entendo o seguinte: eu acredito que Brumado não vai realizar aí o carnaval, porque o município decretou, calamidade aí financeira, né? O recurso aí que a gente está vendo que está sendo disponibilizado pela Sufotur também não é um recurso que ajuda muito, porque fazer um carnaval hoje não é barato, a estrutura não é barata, né? 100 mil reais aí não daria nem para cobrir praticamente um dia de festa, ou que seja 150 mil, né? Hoje o aluguel dos trios, toda a estrutura, bandas, quando chega nesse período de carnaval superfaturam aí os seus valores. E também tem essa questão da calamidade financeira que o município decretou. Então, como é que o município decreta calamidade e aí ele realiza carnaval? Eu creio que o Ministério Público, o próprio Tribunal de Contas vai recomendar aí a não realização desta festa momesca aí para a cidade de Brumado.
Muito bem, 12h09. Vamos dando sequência, mantendo você muito bem informado e agradecendo sempre pelo carinho da sua audiência. Vamos à capital do minério. Olha, abre aspas, ou melhor, né? Entre aqui uma observação. Estão querendo aparecer, diz Guilherme Bonfim sobre iluminação na BA 262. Vamos saber o que está acontecendo, né? Olha só, em 2023, o advogado Guilherme Bonfim do PT encaminhou um projeto de iluminação da rotatória da Vila Presidente Vargas, do Esconso e também da rotatória da BA 262 em Brumado. Em entrevista ao site Achei Sudoeste e também ao programa Achei Sudoeste no Ar, Bonfim disse que, em setembro do ano passado, o governo do estado viabilizou a completa iluminação do Esconso através do contrato número 78. Na época, segundo destacou o ex-prefeito Eduardo Vasconcelos, sem partido, autorizou e a obra foi contratada com prazo de execução de até 6 meses. Abre aspas, graças ao empenho do deputado Vitor Bonfim e do apoio do secretário Sérgio Brito, junto com o nosso governador Jerônimo Rodrigues, a obra foi iniciada na segunda-feira 27. A gente fica muito feliz, fecha aspas, afirmou. Guilherme disse que, para além do embelezamento da entrada da cidade, a iluminação no trecho, nos 2 lados da pista, garante maior segurança aos usuários da rodovia. Na oportunidade, Bonfim criticou a atitude do atual prefeito Fabrício Abrantes do Avante, que, conforme apontou, está querendo aparecer ao anunciar a obra como se fosse fruto do seu trabalho. Abre aspas. Ele anunciou uma obra que não moveu uma palha para realizar. Ele só tomou conhecimento quando a empresa informou que iria iniciar. Está tentando passar para a população que ele solicitou ou pediu a alguém que essa obra acontecesse, o que não é verdade. Ele não fez absolutamente nada. Querer pegar ponga em obra feita é feio, fecha aspas, disparou e, portanto, Guilherme. Essa entrevista, o Guilherme Bonfim, ele concedeu ao site Achei Sudoeste, também ao programa, né, Sudoeste no Ar. Luciano, você tem algum comentário? Inclusive, logo mais ao 12:30, né? Nós temos aí uma entrevista, inclusive com o Guilherme, né? Ele pediu esse espaço aqui dentro do nosso portal Sudoeste Notícias para trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto aí. Beleza, então daqui a pouquinho a gente faz esse esclarecimento melhor aqui dentro da nossa programação com o portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Olha, mulher morre vítima de bala perdida ao abrir porta de casa no oeste da Bahia, viu? Uma mulher de 35 anos morreu após ser vítima de bala perdida quando saía de casa na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu aí por volta das 20h20 na rua Caravelas, no bairro Conquista. A vítima foi identificada como Janilene, né? Janilene Martins dos Santos, e informações preliminares apontam aí que o autor do crime, ainda não identificado, tentou matar um homem que passava pela porta de Janilene quando ela saiu do imóvel e foi atingida. A Janilene Martins foi socorrida por familiares e levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Luiz Eduardo Magalhães, onde chegou sem vida. Policiais militares fizeram rondas na região, mas não encontraram aí o suspeito de cometer aí os disparos e nem o alvo do crime. O caso é investigado na delegacia do município. Tá aí, que fatalidade, hein, rapaz? A pessoa não pode mais nem sair aí na frente da sua residência para tomar um ar puro, né? Aliviar um pouco aí a questão de sair um pouco dentro de casa, e é atingida por uma bala e morre, né? Infelizmente, a segurança pública no nosso estado ainda tem muito a desejar. Infelizmente. 12h13, 12h13. Vamos prosseguindo por aqui, trazendo o seguinte: Tribunal de Justiça declara inconstitucionalidade de cargo de assessor técnico especializado na Procuradoria de Vitória da Conquista. Uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
foi julgada procedente pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que declarou inconstitucionalidade do cargo de assessor técnico na Procuradoria da Administração Municipal de Vitória da Conquista. A decisão se baseou no fato de que atribuições do cargo deveriam ser exercidas exclusivamente por advogados públicos concursados. O tribunal considerou que as atribuições do cargo de assessor técnico especializado na Procuradoria local criaria um desvio de função, permitindo que profissionais sem vínculo efetivo com a administração pública exerçam atividades próprias dos procuradores do quadro efetivo de servidores. O desembargador relator destacou que a criação do cargo em questão configura uma tentativa de burla aos comandos judiciais já proferidos em ações anteriores, nas quais o tribunal já havia considerado inconstitucional a criação de cargos com atribuições típicas da advocacia pública sem concurso público. O relator também destacou que, para verificar a inconstitucionalidade da norma, é necessário analisar não apenas a nomenclatura do cargo, mas suas atribuições de fato, a fim de evitar que atividades próprias de servidores concursados sejam desempenhadas por comissionados sem vínculo afetivo e sem qualificação constitucionalmente adequada. Com a decisão, o Tribunal de Justiça da Bahia declarou a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei Complementar número 2585/2022, determinando que a norma não produza, portanto, que a norma não produza mais efeitos a partir da publicação do acórdão, conforme previsto no artigo 27 da Lei número 9868/99. Então tá aí, né? Tribunal de Justiça da Bahia tomando essa decisão lá sobre o município de Vitória da Conquista. 12h16, vamos dando sequência. Olha só quem está de volta aqui nas manchetes. Ônibus da aviação Novo Horizonte pega fogo na BR-242 na Chapada Diamantina. Mais uma vez, passageiros da aviação Novo Horizonte passam por momentos de aflição. O ônibus que fazia a linha de Bom Jesus da Lapa a Salvador pegou fogo quando trafegava pela BR-242 no trecho do município de Lençóis. Passageiros postaram vídeos e fotos nas redes sociais relatando a tristeza e indignação com o segundo incidente em menos de 2 semanas na mesma linha. Não há informação sobre as causas do incêndio. As chamas, elas surgiram no início da madrugada da quarta-feira, 29, portanto, o fato ocorreu hoje, na madrugada, né? Os bombeiros estiveram no local, mas as chamas já haviam tomado todo o veículo. Apesar do susto, os ocupantes, eles conseguiram sair rapidamente, mas parte das bagagens foram destruídas, segundo relatos nas redes sociais. Eu quero saber quem vai fazer alguma coisa e quando vai fazer alguma coisa com relação a essa questão aí, né? Tem uma nota de repúdio emitida pela Câmara de Bom Jesus da Lapa que diz o seguinte, né? Olha, a Câmara de Bom Jesus da Lapa, né, na Bahia, portanto, na pessoa aí do presidente Gedson Nascimento, vem a público manifestar repúdio e indignação em decorrência da falta de respeito e ao não cumprimento de normas exigidas pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, que visa a segurança e satisfação dos passageiros que utilizam os serviços prestados pelas empresas. Na quarta-feira, dia 29, nessa quarta-feira, houve um acidente com um ônibus da empresa Novo Horizonte que saiu de Bom Jesus da Lapa com destino a Salvador, ocasionando aí muitos passageiros machucados, uns com ferimentos leves, outros com ferimentos graves. Por sorte, não houve nenhum óbito. Esse é o segundo acidente em menos de uma semana. Houve outro acidente com a empresa citada acima no dia 24 de janeiro, onde um ônibus da empresa Novo Horizonte tombou na 116, o que ocasionou passageiros feridos sem vítimas fatais. Esses acidentes vêm sendo constantes devido à precariedade dos ônibus que estão sem condições visíveis de transitar dentro das normas da ANTT. Diante do ocorrido, informamos por fim que as medidas cabíveis serão adotadas para que se faça justiça aos que estão sendo prejudicados, visto que é de interesse de toda a população. Nós, vereadores, estaremos vigilantes para defender os direitos do povo. Então tá aqui
Câmara Municipal de Bom Jesus da Lapa. Atitude que deve ser copiada por todas as câmaras, né? No estado da Bahia aí, né? E emitir também nota de repúdio, porque não diferente aqui também, em Livramento também já aconteceu, ônibus saindo da pista e por pouco não capotando, e enfim, vários outros acontecimentos envolvendo essa empresa. Então tá na hora de alguém fazer alguma coisa e com uma certa urgência, porque já tá ficando feio já esse negócio aí. Você, para entrar nesse ônibus aí, você tem que pedir toda a proteção de Deus e entrar, e que Deus vai conduzir tudo. Caso contrário, se for pela parte mecânica, você tá complicado. Pois não, Luciano? Eu venho aqui fazendo, colaborando com o jornalismo há muito tempo, e eu sempre me perguntei qual é o compromisso da Agerba com os baianos, porque assim, são tantos acidentes envolvendo às vezes uma só empresa, né? Só se fala em uma só empresa de transporte hoje na Bahia. A gente vê tantas irregularidades de veículo quebrando no meio da rodovia, pneu estourando, veículo, principalmente incêndio, viu? O foco maior é ônibus pegando fogo. E a gente se pergunta mais uma vez, qual é o papel da Agerba hoje na Bahia? Porque a Agerba, para quem não sabe, né? Ela é o seguinte, o poder dela, né? É fiscalizar, né? O transporte, né? Comunicações, enfim, e outros setores. E quando a gente fala nessa fiscalização, parece que a gente tem aí a fiscalização em cima de uma van, né? No transporte privado, né? Se persegue aí um vanzeiro, se persegue aí um ônibus coletivo, mas algumas empresas parece que tem aí uma certa maquiagem, porque são tantos incidentes, são tantas tragédias, e não se vê falando, olha, a Agerba puniu tal empresa, a Agerba multou tal empresa. Ou seja, persegue-se os pequenos, né? Que acaba às vezes realizando um transporte até de qualidade, de segurança, do que uma empresa de grande nome, de grande porte hoje, que presta um péssimo serviço hoje na nossa região, provocando até tragédias, né? Capotando ônibus, enfim, e a gente não vê, né? Um órgão fiscalizando, multando, assim como essa nota de repúdio aí, né? Sobre a ANTT também, que é um órgão aí federal, que deveria estar aí fiscalizando nessas empresas, mas que infelizmente a gente sabe que não acontece. Às vezes, falta funcionário, né? Falta o setor humano que não temos. Se não tem, contrata. Tem tanta gente querendo trabalhar aí, tem gente que formou aí em nível superior, que está precisando de um emprego, contrata mais gente. Agora, o que não pode, né? É o baiano, né? As pessoas que moram na Bahia, à mercê de empresa que você não sabe nem se vai chegar em casa. Hoje eu tenho até medo, né? De sair daqui de uma garagem, pegar um ônibus e sair viajando para Salvador, para Livramento ou para qualquer outro município, e sem saber o que vai acontecer na estrada, porque não tem condições, são ônibus péssimos, né? Você paga caro para viajar, aí nem um banheiro às vezes não tem, o ônibus não tem ar-condicionado. Ou seja, eu queria saber qual é o papel dos órgãos fiscalizadores hoje no setor de transporte na Bahia. Bem colocado. Eu acho que você foi feliz nas suas palavras aí, porque eu sinto também, infelizmente hoje, pegando muito no pé, uma perseguição muito forte com o pessoal de transportes alternativos, né? O pessoal compra van, geralmente caríssimas, às vezes compra até para poder pagar da entrada, para poder pagar o restante e tal, regulariza documento já, tudo em dias, tudo ok, leva não sei quanto tempo tirando habilitação, fazendo curso, porque para transporte de coletivos você tem que ter curso e tal, uma coisa, outra habilitação para o que exige ali a função e tal, para depois ficarem realmente pegando no pé. Lembrando que hoje não estou aqui para poder denegrir a imagem de ninguém, nem para poder puxar a sardinha de ninguém, mas o pessoal de transporte alternativo presta um serviço de excelência, tanto é que quando vai de uma cidade para outra, no caso das vans, por exemplo, que sai daqui de Livramento ou do Basílio para Conquista, por exemplo, os caras vão, deixa a pessoa onde a pessoa quer ficar. O que empresa nenhuma de ônibus hoje faz isso. Então, sinceramente falando, eu acho que deveria se criar uma lei, né, estadual, acho que para poder regularizar no mínimo ou permitir o transporte alternativo no estado, porque empresas, e eu volto a falar, não é só Novo Horizonte não, tem diversas aí circulando na Bahia, que você vai olhar condições dos ônibus, os pneus, meu Deus do céu, tem hora tudo careca, liso, sem nenhum tipo de qualidade para poder rodar, né? Com certeza, você falou uma coisa muito importante aí, o transporte alternativo presta um serviço de excelência
deixa o passageiro no local onde ele vai ficar, eu falo isso, né, com total tranquilidade, porque sempre utilizo o transporte alternativo, e tendo visto até a questão dos horários, né, que são horários que realmente favorecem, né, a pessoa que vai sair de uma cidade para outra, coisa que a empresa não tem, né? Esses horários que favorecem. Então, é um serviço de qualidade, deixa você no local. Há aquela preocupação de dizer, não, eu passo aí, pego você no horário do retorno, pode ficar tranquilo. Então, eu acho que precisa haver aí alguma coisa, alguma mudança, e isso para ontem, porque já tá ficando feio, tá dando já na pinta demais esse negócio aí. 12h33, foragido do Conjunto Penal de Itabuna, que agrediu filha de 2 meses, é preso pela Polícia Civil em Poções. Um foragido do Conjunto Penal de Itabuna foi preso na cidade de Poções, sudoeste da Bahia, na segunda-feira 27. O homem de 31 anos, natural de Iguaí, foi capturado por volta das 15 horas. Investigadores da Polícia Civil de Poções tiveram informação sobre o paradeiro do criminoso de alta periculosidade que estava foragido do presídio de Itabuna desde o ano de 2024. O acusado estava preso em Itabuna por ter espancado uma filha de 2 meses no município de Iguaí em 2019, onde foi condenado a 14 anos de prisão. Ele recebeu o benefício do semiaberto em 2024, mas não retornou à unidade prisional e violou a tornozeleira eletrônica. Após fugir da prisão, o foragido migrou para Poções e cometeu crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva contra uma sobrinha. A Polícia Civil representou pela prisão preventiva na comarca de Poções. O homem segue custodiado na delegacia do município à disposição da Justiça. Muito bem, 12h24. 34, né? 34, que eu tô aqui um pouquinho distante aqui. Olha só, o IMET, ele está emitindo um alerta de chuvas e ventos intensos para a Bahia e também mais 10 estados. Será, gente, que vai funcionar mesmo, vai acontecer? Vamos lá, olha só. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu alerta amarelo para a Bahia e mais 10 estados brasileiros. A previsão é de chuvas intensas entre 20 e 30 milímetros, né? Por hora, ou até 50, né? Por dia. E ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora, sendo a média comum de 18 quilômetros. O aviso significa perigo potencial e é válido até quarta-feira, 29, portanto, até hoje. Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Os estados afetados são Ceará, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Goiás, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Bahia e Amazonas. Na Bahia, as cidades afetadas são Angical, Baianópolis, Barra, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Brejolândia, Buritama, Campo Alegre de Lourdes, Canápolis, Carianha, Casa Nova, Catolândia, Cocos, Coribe, Correntina, Cotegipe, Cristópolis e também Feira da Mata, Formosa do Rio Preto, Ibotirama, Jaborandi, Luiz Eduardo Magalhães, Mansidão, Morpará, Muquem do São Francisco, Pilão, Arcado, Remanso, Riachão das Neves, Santa Maria da Vitória, também Santana, Santa Rita de Cássia, São Desidério, São Félix do Coribe, Centro Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato, Tabocas do Brejo Velho e Vanderlei e Chique. Aí, portanto, houve alguma informação de que houve, pelo menos Barreiras, que é mais próximo aí, a gente sabe, Eduardo Magalhães, alguma coisa, Luiz? Tem informação? Não, nos últimos dias teve alagamentos, né? Em Bom Jesus da Lapa e tantas outras cidades lá do oeste da Bahia. E o governo do estado estava prestando toda a assistência lá, junto com a Defesa Civil do estado também. Mas tinha sido antes desse alerta aí, né? Agora tem esse novo alerta aí também que é válido, portanto, até hoje. Detalhe que a boa parte dessas cidades aí praticamente estão lá na região oeste da Bahia, né? Com certeza. 12h37 minutos. Prossiga, Luciano. Pauta? Prossiga aí, traga mais uma. Muito bem. 12h36, né?
Companhia Independente de Polícia Rodoviária recupera veículo com restrição de roubo em Tenhaçu, viu? Uma motocicleta com restrição de roubo foi recuperada por policiais da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário nesta terça-feira, dia 28, em Tenhaçu, aqui na região sudoeste. De acordo com informações da polícia, né, o veículo foi abordado por policiais do Tático Ostensivo Rodoviário TO. E na fiscalização foi constatado aí que o número de identificação veicular e o chassi, né, do chassi, ou seja, e também o número do motor estavam aí adulterados e havia registro de roubo registrado em 17 de maio de 2011 no município de Americana, em São Paulo. O veículo foi encaminhado para a delegacia local para a adoção das medidas legais e cabíveis. Olha, eu creio que o proprietário, né, ele acredita que essa moto nem existia mais, né? 2011. Eu acredito, rapaz, que ele aí uma surpresa, hein? Deve ter imaginado que só tava só eu não sei nem dizer exatamente os nomes, né? Porque eu acho que só tava as peças essa hora. Ele deve ter imaginado isso, né? E aí o pessoal fala, não vou fazer um boletim não, porque dificilmente essa moto será encontrada. Aí você vê uma moto de 14 anos atrás, né? E acabou sendo apreendida, portanto, aqui na Bahia. Tem muitos casos assim, né? Luiz e Emanuel, nós, né, vamos agora abrir aqui um espaço dentro do nosso portal Sudoeste Notícias, porque nós vamos entrevistar agora o doutor Guilherme Bonfim, né? Ele que é advogado e também aí é ex-candidato aqui a prefeito na cidade de Brumado. Doutor Guilherme, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso portal Sudoeste Notícias. Boa tarde, Luciano, boa tarde, Luiz, boa tarde, Manuel, e um beijo especial aí para todos os ouvintes aí, muito feliz de estar aqui novamente. Doutor Guilherme, eu venho aí acompanhando suas redes sociais, né? Você não para, você é aquele cara, correria mesmo, e a gente sempre está vendo suas movimentações aí na zona rural, acompanhando uma obra, acompanhando outra ali. Tem aí alguma novidade para trazer pra gente aí, além de um assunto que a gente vai tratar daqui a pouco? Luiz, Luciano, desculpa, a gente trabalha com política e acompanha já há muito tempo não só o mandato do ex-deputado João Bonfim, mas o deputado Vitor Bonfim também, quem tem nos ajudado muito, e a gente sabe como funciona a máquina pública, sabe exatamente em que lugar buscar cada melhoria para o nosso município. E eu comecei, quando me propus a disputar um cargo eletivo aqui, foi justamente por perceber a ausência de pessoas que pudessem lutar e trazer as coisas para o nosso município. E a gente vem trabalhando, Luciano, em diversas áreas, e às vezes de forma muito silenciosa para não gerar expectativa em coisas que podem não dar certo. E esse trabalho não nasce da noite pro dia. E muita coisa que aconteceu aqui no ano de 2024, no ano passado, e a gente conseguiu muita coisa para o nosso município de Brumado, não foi pedida em uma semana e na outra começou não, porque no estado, assim como as coisas funcionam no município, precisam vencer as burocracias públicas de funcionamento. E a gente vem pleiteando aqui, trabalhando e acompanhando já diversas obras do nosso município já há muito tempo. E graças a esse trabalho, graças ao esforço do deputado Vitor, as relações que a gente construiu ao longo do tempo na política, essa semana a gente teve aí mais uma conquista para o nosso município, que é mais uma iluminação, né? A gente conseguiu ano passado a iluminação da rotatória do Esconso. Nós estamos trabalhando também na rotatória, porque deu um problema, porque como você sabe, ali da rotatória da vila passa a ferrovia, e aí a gente tem uma outra burocracia a ser vencida ali em função desse projeto ser modificado ali em função da ferrovia. Mas em relação ao que está sendo entregue essa semana é a rotatória da saída para Vitória da Conquista, ali no trocamento da BR-030 com Vitória da Conquista, e aqui o acesso para Brumado. Uma obra de iluminação pública com investimento de quase R$300 mil do governo do estado, em que foi dada autorização pelo ex-prefeito em agosto de 2024. E a empresa, depois que o prefeito anuiu em autorizar a execução dessa obra pelo estado da Bahia,
teve um prazo de 6 meses para iniciar. Foi o contrato, Luciano, 78 de 2024. Então, no mês de setembro, graças a Deus, a gente conseguiu a conclusão dessa iluminação, desse projeto de iluminação, que vai não só dar mais segurança para quem vem de fora e que passa aqui no nosso município, os motoristas, porque vai ser mais um braço de iluminação e ampliação também da rede de iluminação aí nos 4 sentidos. A gente também vai possibilitar as pessoas que moram no nosso município, que fazem prática esportiva. Ontem, quando eu fui gravar lá, eu vi uma quantidade grande de pessoas que transitam por ali também para a prática esportiva, também dá mais segurança, né? Além de embelezar e dar mais vida à entrada da nossa cidade. E eu fico muito feliz desse esforço ter se concretizado em mais uma ação para o nosso município, a exemplo de tantas outras. No mês de janeiro a gente teve a grata também satisfação de estar lá no distrito de Ubiraçaba para acompanhar o retorno das obras lá. A ordem de serviço foi dada, uma obra importante também. Na segunda-feira tive também com o pessoal da Urbs lá acompanhando a entrega das escrituras desse pessoal que não tinha ainda, tinha a posse, mas não tinha a propriedade da casa própria, e ver a alegria das pessoas estar recebendo a escritura de um projeto que foi instalado lá atrás e que ninguém estava cuidando, e eu participei, fui lá, peguei, trouxe o pessoal aqui para regularizar. Podem ser beneficiadas com isso, até 300 famílias, né? Podem ser beneficiadas com a escritura, e a gente continua fazendo aquilo que a gente sempre fez, trabalhando independente de ser ou não ser ano político, e trabalhando com a verdade, com compromisso. Graças a Deus, tudo isso que eu tenho falado e feito, a gente tem prova de quando foi protocolizado nas secretarias, a gente tem relatos e fotos do passo a passo de cada ação que a gente consegue aqui no nosso município. E infelizmente o atual gestor quer fazer teatrinho, quer fazer. Ontem um repórter até me perguntou, vou usar um termo mais popular, quer dar beijo com a boca dos outros. Ele poderia dar o crédito a quem realmente trabalhou para isso. Agora, não mover nenhuma palha e, como prefeito, receber a informação que uma obra vai ser iniciada no seu município, até porque a empresa é obrigada a informar que vai iniciar uma obra, não só no privado, mas no público, todo mundo é obrigado a comunicar à prefeitura que vai usar o solo, né? E se aproveitar disso para dizer que ele moveu uma palha para que isso acontecesse, é feio. Eu acho que ele deveria ter a hombridade de reconhecer, né, as ações, ou que o deputado dele fez, ou que de fato o governador dele fez. Primeiro que não foi nenhuma coisa nem outra, né? Não é o governador que ele apoiou, apesar da gente entender a institucionalidade dos cargos, e a gente faz questão de que o nosso governador Jerônimo Rodrigues atenda às demandas de Brumado, e ele, como prefeito, representa o município. Então é óbvio que o governador jamais vai prejudicar, assim como o nosso governador na semana passada ou retrasada encaminhou para o município de Brumado ambulância, encaminhou veículos aqui para ajudar na infraestrutura do nosso município. A gente quer e espera de verdade que o governo continue atendendo o município de Brumado. Agora, sem enganar, sem fazer teatrinho e nem querer se apropriar daquilo que não teve participação nenhuma, porque se até a participação dele tivesse sido efetiva, não tem problema nenhum a gente ter reconhecimento disso, né? E aqui eu acho que a gente pode caminhar junto em várias outras brigas boas para o nosso município. A gente pode caminhar com grandes projetos aqui. Não me oponho a isso, porque o que eu quero é a melhoria do nosso povo, é a melhoria da qualidade de vida da nossa cidade. Então, eu jamais, como eu disse, vou fazer nenhum tipo de oposição ao prefeito aqui e torcer para que as coisas não cheguem no nosso município. Eu quero que a nossa cidade cresça, eu quero e torço de verdade para que ele faça um bom mandato, porque se ele fizer um bom mandato, o povo vai ser beneficiado. Infelizmente, não é o que eu tenho visto. A gente tá sabendo aí de várias situações, e infelizmente a vida não é Instagram, a vida não é teatrinho, a vida não é fake news, a vida é real, a vida é aquilo que ela é, e o que a gente tem visto na realidade do nosso município é diferente da vida das redes sociais.
Inclusive, uma situação parecida como essa que você citou aí do atual prefeito foi de um ex-vereador também, né, que acabou pegando aí a ponga naquela situação lá da entrada do ex-cônsul, né? Ele chegou lá, fez vídeo, filmou, dizendo, olha, aqui uma obra que eu trouxe, sendo que o senhor já tinha encaminhado o projeto desde 2023 também, né? Exatamente, ele esqueceu de dizer que quando ele encaminhou isso foi através do deputado Vitor Bonfim, que tomou conhecimento através do meu depoimento que nós tínhamos pedido e que isso seria uma realidade, porque a gente teve o compromisso do secretário Sérgio Brito que atenderia esse pleito nosso, e ele, como vereador, encaminhou o pedido, reiterou um pedido que nós informamos a ele que iria acontecer. Mas é claro hoje para o povo de Brumado, e eu desafio não só esse vereador como o atual prefeito de provar que teve alguma influência anterior a esse pedido nosso em relação a essas obras. Então eu fico muito tranquilo, tenho minha consciência e aceito debater em qualquer lugar a realidade dos fatos. Ô Guilherme, outro fato também que está chamando a atenção dos brumadenses é o pagamento, né, do atual gestor de algumas valores de comissões de cargos de confiança. Como é que você está vendo essa situação, né? Porque ele está aí oferecendo, né, um bônus a algumas pessoas de cargo de confiança. Eu fiz uma representação no Ministério Público Estadual questionando esse decreto de calamidade pública e financeira, e hoje, Luciano, por incrível que pareça, antes da gente iniciar a entrevista aqui, eu vi as redes sociais do vereador Carlos Magno Maguinho, e ele informando que recebeu os extratos da prefeitura em que o ex-prefeito Eduardo Vasconcelos deixou em caixa mais de 30 milhões de reais para que essa gestão iniciasse, inclusive dos quais 12 milhões de recursos livres, que ele poderia adotar qualquer tipo de procedimento. E o meu questionamento sobre o decreto foi justamente que eu percebi que seria utilizado para cortina de fumaça de corrupção. Foi para cumprir acordos que foram feitos durante a campanha com empresários e apoiadores que não tinham outro interesse a não ser o próprio, para aproveitar as leis, as brechas na lei para poder enriquecer de forma ilícita. E é isso que a gente está atento, e eu estou acompanhando de perto, junto com os nossos vereadores que são responsáveis por fiscalizar as contas públicas, esses desmandos, porque existe uma lei municipal que regulamenta isso e ele não está cumprindo essa lei, ele está adotando posturas aí. E ora, se existe um decreto que aponta calamidade financeira no município, como é que praticamente todos os cargos de confiança que ele está dando reajuste de 30%, de 70%, e para os professores só deu 6% para os concursados? Que distorção é essa? Que respeito à classe é essa? Então a gente precisa ficar atento. Não é que a gente é contra o aumento dos professores, não que seja 6%, mas porque os cargos de confiança de acordo político recebem 30%, 70%, 80%, 100% de RTI de aumento, e os professores só receberam 6%, né? Por quê? Não está com problema financeiro? Se tem problema financeiro, não pode estar fazendo malversação e jogando dinheiro para cima, como a gente tem visto aí. Então, eu estou extremamente preocupado, porque ao que parece, o decreto de calamidade pública foi para fugir aos rigores da lei. Em cima desse decreto também, eles fizeram aí a contratação de algumas empresas, né? Coleta de lixo, enfim, varrição. Só que a população brumadense está reclamando aí o tempo todo nas redes sociais que a coleta de lixo ela não está sendo realizada de maneira correta. Inclusive, lixo ficando nas praças aí o tempo todo. Estão fazendo aí uma maquiagem, né? Pintando aí um meio fio de cal, né? Gastando aí uma situaçãozinha para dizer que a cidade está bonita, mas a realidade não é essa. Eu tenho visto isso, inclusive na minha rua tá com esse problema, as pessoas estão deixando o lixo na porta conforme acontecia anteriormente, era recolhido, e não está acontecendo isso, e a empresa que está prestando o serviço aí, todo mundo sabe que o dono da empresa era a linha de frente da campanha dele, inclusive com áudios que vazaram na época da campanha, o empresário dizendo que estava doido para que ele ganhasse a eleição, porque a mamata dele ia voltar na prefeitura com alguém que ia
ia pagar o valor alto do contrato dele, que ele estava ávido por isso, porque os outros prefeitos da região pagavam muito pouco e que se esse daí ganhasse, que ia pagar altos valores. E de fato isso se concretizou. No dia 1º de janeiro, essa empresa de serviço, né, está aqui. Vamos ver, porque não foi publicado ainda o contrato, não sabemos ainda o valor, o que de fato vai custar para o município essa má prestação de serviço. Agora 12h57, Luiz Emanuel. Não, tá bem, o Guilherme deixou bem claro aí pra gente, né? As questões aí envolvendo aí a atual administração. Eu não tenho nenhum questionamento, tá bem claro para mim, ficou bem claro para mim e creio que para todos os nossos ouvintes também. Eu não tenho nenhum questionamento no momento. 12h58, doutor Guilherme, boa tarde, sempre um prazer recebê-lo aqui no Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. O Luciano trouxe aí questionamentos que estão sendo feitos aí por moradores quanto à qualidade da coleta de lixo. A gente percebe o seguinte, que assim que o prefeito assumiu aí o posto, assumiu o mandato, ele já automaticamente a empresa responsável já foi designada para poder realizar este serviço. Eu gostaria de saber do senhor se no período de transição tem condições de já escolher essa empresa, se precisaria de um prazo ou não para poder fazer alguma licitação, ou se com esse decreto de calamidade que ele fez aí, se ele já poderia realmente colocar assim de forma automática e sem nenhuma justificativa. Ele poderia ter aberto o processo licitatório, assim como ele abriu já alguns processos de licitação, né? O de alimentação das escolas, por exemplo, ele já lançou. Então ele poderia já tem 30 dias já de gestão, ele já poderia ter lançado um processo de licitação para que a gente não vivesse essa situação, e deveria ter publicado o contrato emergencial, que também até agora não foi publicado. Então não está tendo transparência nenhuma nessas contratações, o que é um absurdo. Não tem nada a ver um decreto de calamidade, até porque não existia motivo para isso. Quando você toma conhecimento que uma prefeitura deixou em caixa mais de 30 milhões, é totalmente diferente do discurso, mais quase 10% do orçamento praticamente do município, já estava em caixa antecipado. Então não há nenhuma justificativa, no meu ponto de vista, para que fosse decretado um estado de calamidade. Como eu disse na minha entrevista anterior, teve período de transição. Se de fato o gestor anterior tivesse se negado a fornecer algum tipo de informação ou documento, que na época correta ele tivesse procurado a justiça e os fiscais da lei para que o prefeito anterior tivesse feito isso, mas não. Ele esperou a gestão dele começar para tentar vender uma ideia de caos e justificar a não realização correta do serviço e dos procedimentos licitatórios para fazer contratos emergenciais. Ele rescindiu diversos outros contratos na área de saúde, na área de alimentação, na área de transporte que estavam vigentes para fazer contratos emergenciais, no meu ponto de vista, sem nenhum tipo de justificativa. Correto, agradeço, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, outra situação também que o pessoal até manda essa demanda aqui pra gente sempre, é com relação aí às unidades básicas de saúde. Eu recebi a mensagem aqui, por exemplo, fui no postinho da Baraunas, né, e não tem ninguém na limpeza. Dentista nem sonha quando vai surgir. O que está acontecendo? Porque as unidades básicas de saúde estão sem especialista e também a limpeza dessas unidades também, que está um horror. O pessoal está reclamando bastante. É a vida do Instagram, é o que eu falei do teatrinho. O prefeito, ao invés de estar resolvendo os problemas, está fingindo que estamos vivendo num país de primeiro mundo aqui em Brumado do dia para a noite, né? As visitas aos hospitais, a disposição de resolver os problemas, primeiro, só começaram depois que parece que ele descobriu que existiam os problemas depois que ele tomou posse no dia 1º de janeiro. Parece que ele estava morando numa cidade que ele não conhecia, porque dizer que a partir de 1º de janeiro é que ele vai resolver os problemas, ele já poderia ter se antecipado e trazer as soluções, porque ninguém aqui mais
queria que um novo gestor viesse dizer que existiam problemas no nosso município, não. Eu, se fosse eleito no dia 1º, ia estar trazendo as soluções dos problemas. Era para que não tivesse descontinuidade em UBS, era para que os serviços dos hospitais, do hospital, tivessem com mais especialistas e não sem nenhum especialista, como a gente já está tendo um relato aí. Você acredita, Luciano, que as pessoas, essa semana eu soube que as pessoas tiveram que ir nascer em outro município porque não tinha obstetra aqui no município de Brumado? É brincadeira um negócio desse? Aquilo que a gente tanto temia está acontecendo, as pessoas precisam sair para ir atrás de saúde, sendo que a gente tem um hospital aqui que deveria estar prestando o serviço adequado, e a vida do Instagram dizendo que tá uma maravilha, que tá todo mundo muito feliz, que acabou fila, que não existe mais fila, que é um hospital de primeiro mundo, quando a realidade não é essa. Então a gente precisa ficar atento, né? A gente precisa saber e entender de verdade que os problemas estão acontecendo e precisam ter soluções rápidas. Não é descontinuando o serviço, não pode fazer politicagem com saúde e com educação, mandar todo mundo embora porque votou em A ou votou em B e a população ficar sofrendo. O prefeito deveria ter sensibilidade de não fazer política com saúde nem com educação, de estar perseguindo as pessoas. Era do ex-prefeito, vai todo mundo para fora e eu vou botar gente nova. Que é isso? Com saúde, com educação? Não pode, são vidas humanas. Né? Se você perde o tempo correto de tratamento bucal, isso pode se agravar com outros tipos de doença. As pessoas podem perder um dente porque não teve no tempo certo a correção. Então, assim, é um total descaso com a vida, e parece que a política está acima do bem das pessoas. Tem que descer do palanque, tem que fazer gestão e sair de vida de Instagram, porque a realidade do povo está bem diferente do que está sendo mostrado em redes sociais. Agora 1h03, doutor Guilherme, gostaria de agradecer o senhor aqui pela sua passagem, mais uma vez aqui ao nosso portal Sudoeste Notícias. Eu que agradeço e, como sempre, fico à disposição do povo de Brumado aqui para estar não só encaminhando os pleitos aqui para o nosso governador Jerônimo Rodrigues, tá brigando boas batalhas aqui de ações concretas para o nosso município, mas também para estar fiscalizando e cobrando as ações aqui que são de responsabilidade do nosso município. Eu quero também mandar um forte abraço para todo mundo, os nossos candidatos a vereadores que não obtiveram êxito aí também, mas os nossos vereadores de mandato também que estão fazendo, ainda não iniciou as sessões, né? Tá no período de recesso, mas que eu tenho certeza que também farão os encaminhamentos para a prefeitura, mesmo na oposição, e cobrarão também eficiência no serviço. Vamos aqui no nosso WhatsApp, temos participação. Me chamo Genilson, brigadista de Livramento. Eu penso a todo, evite de colocar fogo. Colocar fogo é crime ambiental, seja em área pública ou particular. Colocar o fogo no poste, no bairro Bitugama, na rua U, ele está todo trincado, correndo risco de cair a qualquer momento. Acontecer acidente gravíssimo. Eu já pedi para a Neo Energia fazer essa troca, porque esse poste pode cair e acontecer ter morte de uma pessoa ou de um animais. Evite de colocar fogo em qualquer local, ainda mais em poste de energia. Tá aí, né? O alerta dele aí com relação a esse poste aí de eletricidade. Inclusive, pelas imagens aqui, a situação tá terrível mesmo, né? A gente tem que tomar providência e com urgência, viu? Porque tem até ferros aí à mostra. Né? Os ferros já estão à mostra já, a coisa tá feia. Exatamente. Bom, gente, 1h11, 1h11, reunião propõe a expansão do FICO Bahia no combate ao crime organizado em Jequié. Na segunda-feira, às 16 horas, o coronel Paulo Guimarães, comandante do Comando de Policiamento da região Sudoeste, recepcionou o coronel PM Matos, comandante de inteligência da PMBA, o delegado Flávio Márcio, Albergaria Silva, superintendente regional da Polícia Federal, o delegado Eduardo Badaró, coordenador da FICO na Bahia, além do delegado Rômulo Sossai Berger, da Delegacia de Polícia Federal em Vitória da Conquista, delegado Rodrigo Mota, delegado regional de Polícia Judiciária e delegado Roberto Júnior, diretor regional da Polícia Civil do interior da Bahia. O encontro teve como objetivo discutir estratégias e ações voltadas à ampliação da FICO Bahia, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, com foco na implantação de uma extensão em Jequié, considerando aí os recentes índices de criminalidade registrados na região.
O planejamento busca promover uma atuação conjunta e integrada entre as forças de segurança, como Polícia Federal e Polícia Militar, Polícia Civil e as demais instituições envolvidas, reforçando o combate ao crime organizado no estado. Essa iniciativa visa ampliar a presença do FICO Bahia, fortalecendo a segurança pública no município e destacando a importância da união entre os órgãos para proteger a população e garantir maior eficiência no enfrentamento da criminalidade. Então, o FICO, que é um órgão muito importante de investigações aí na Bahia, inclusive, né, tem aí também em Ilhéus, né, para destacar esse detalhe, e agora, portanto, né, tendo possibilidade de estar presente lá em Jequié. Já está atrasado, né? Com certeza. Já era para ter sido implantado há muito tempo, né, Luciano? Com certeza, né? Como você falou aí, né? É uma especializada, né? Que traz aí grandes benefícios para a segurança pública, e não só em Jequié, né? Deveria concentrar aí em diversos municípios de grande porte, né? Porque ajuda bastante aí no combate ao crime. Muito bem, são 13h13. A Polícia Rodoviária Federal registra um aumento significativo nas apreensões de armas, maconha e cigarros em 2024, isso no estado da Bahia. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal na Bahia divulgou os dados do relatório comparativo entre 2023 e 2024. As apreensões de armas de fogo, maconha, cigarros e a recuperação de veículos apresentaram aumentos expressivos, evidenciando a eficácia das operações conduzidas pela Polícia Rodoviária Federal no estado. Entre os destaques, a apreensão de armas de fogo cresceu 24,5%, passando de 116 em 2023 para 145 em 2024. O volume de maconha apreendido quase que dobrou, saltando de 52 toneladas em 2023 para 95 toneladas, um aumento de 82,7%. Já as apreensões de cigarros contrabandeados atingiram 3.403.140 maços em 2024 contra 2.940.895 no ano anterior, um crescimento de 15,7%. A recuperação de veículos roubados também registrou alta, com 777 unidades recuperadas em 2024, frente a 711 no ano anterior. Em 2024, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu na Bahia 145 armas de fogo, com um aumento de 24,5% em relação a 116 no ano anterior. A retirada dessas armas de circulação é fundamental para reduzir crimes como assaltos e homicídios. Entre as apreensões, destaca-se a ocorrência registrada em 19 de julho de 2024 em Barreiras, onde durante a fiscalização de um veículo Fiat Mobi, foram encontrados 4 fuzis calibre 5.56 e também 2 carabinas calibre 9mm e 2 pistolas calibre 9mm e um revólver calibre 38, além de acessórios. O volume de maconha apreendido em 2024 chegou a 95 toneladas, um aumento de 82,7% em relação aos 52 toneladas de 2023. Parte desse resultado se deve a operações conjuntas de erradicação de plantações de maconha que poderiam produzir 92 toneladas da droga. Durante essas operações foram destruídos pés de maconha e equipamentos utilizados no cultivo, desarticulando a cadeia produtiva do tráfico. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu também 3.403.140 maços de cigarros contrabandeados em 2024. Agora 13h16. Olha, 2 motocicletas com restrição de roubo são apreendidas pela Polícia Rodoviária Estadual em Ibiaçucé.
As 2 motocicletas com restrição de roubo foram recuperadas pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário no município de Ibiaçucê, na última segunda-feira. De acordo com informações da PRE, durante a fiscalização aí, em um dos veículos, foi constatado que o número de identificação veicular do chassi e o número do motor estavam adulterados. Já a outra motocicleta apresentava aí número de identificação veicular do chassi e também o número do motor adulterados, e havia registro de roubo declarado em 13 de novembro de 2023 na cidade de Olinda, Pernambuco. Ambos os veículos foram encaminhados para a delegacia local para a adoção das medidas legais e cabíveis. Está aí mais 2 motocicletas tiradas de circulação por restrição de furto e roubo, né? E provavelmente serão destinadas aí aos seus verdadeiros proprietários. O governador fortalece parceria durante reunião com o prefeito Zé Marcos de Rio do Pires. Com uma população estimada em 10.500 habitantes, o município de Rio do Pires, na bacia do Paramirim, foi contemplado com uma ambulância, um ônibus escolar e um veículo administrativo. As entregas aconteceram durante encontro entre o governador Jerônimo Rodrigues e o prefeito Zé Marcos, na segunda-feira 27, no Centro de Operações e Inteligência em Salvador. A reunião, que contou com a presença de secretários estaduais e representantes da gestão municipal, teve como objetivo o alinhamento de demandas emergenciais para o funcionamento dos equipamentos públicos da cidade e investimentos futuros, garantir veículos e obras para dinamizar a estrutura e a economia da cidade. Vamos continuar garantindo o desenvolvimento de Rio do Pires com a construção de um colégio de tempo integral na sede, uma creche, ampliação do mercado municipal, pavimentação de ruas, enumerou, melhor dizendo, aí o governador. Para o prefeito, portanto, para o prefeito aí, Zé Marcos, o apoio do governador será fundamental para o futuro da cidade. Agradeço por nos receber. Estamos prontos para andarmos de mãos dadas e focados nesse projeto político para melhorar a vida da população de Rio do Pires. Que essa parceria permaneça por muito tempo, disse. Então tá aí, né? Pessoal também aqui em região recebendo investimentos, dessa vez aí Rio do Pires. 13h24, olha, a Polícia Rodoviária apreende mercadoria sem nota fiscal na BA 263 em Condeúba. Uma carga de diversos produtos sem nota fiscal foi apreendida pela Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, CIPRV Brumado, na manhã de terça-feira 28, na BA 263, trecho do município de Condeúba, região sudoeste da Bahia. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, agentes do Tático Ostensivo Rodoviário TOR abordaram um caminhão. No compartimento de carga, os policiais localizaram 16 pneus de carreta, 6 pneus de trator traseiro e também 6 pneus de carreta usados, 11 baldes de 50 litros de detergente automotivo, 4 baldes de 50 litros de descrustante e também um balde de 50 litros de desengraxante, tá bom, gente? 50 litros também e 6 aros de carreta, uma caixa de câmara de ar, 28 pneus novos e também aros, 13 e 14 e um pneu Renault e também marca de marca, né? E também mais 14 pneus de moto. Durante a fiscalização, ao solicitar os documentos referentes ao veículo e à mercadoria transportada, os agentes constataram a ausência da nota fiscal. O veículo e a carga e também o condutor foram conduzidos à Secretaria da Fazenda de Vitória da Conquista para adoção das medidas legais e cabíveis. Está aí, portanto, a Polícia Rodoviária atenta, né, à questão aí dos veículos que estão às vezes tentando passar despercebidos, né, ou desapercebidos com relação à fiscalização, mas a Polícia Rodoviária está de olho e sempre nessas ações eles estão logrando êxito em poder fazer com que a coisa realmente seja transparente, que os condutores e também tudo aquilo que eles transportem estejam dentro da lei.
Agora, 1h26, né? 1h26 aqui no seu portal Sudoeste Notícias. E a gente segue aqui a nossa pauta, né? Que é a operação da Polícia Rodoviária Federal, próximo ao fim de semana, intensifica aí fiscalização na BR-116 no trecho de Vitória da Conquista, hein? A Polícia Rodoviária Federal realiza no próximo final de semana a operação Viagem com Educação no trecho da BR-116 em Vitória da Conquista, como parte aí das ações estratégicas da Operação Rodovia 2025. O principal objetivo aí é conscientizar passageiros e motoristas sobre a importância de optar por serviços de transporte regularizado e promover a redução de acidentes, especialmente envolvendo aí veículos de transporte coletivo de passageiros. A ação demonstra aí a atenção da PRF aos dados estatísticos que apontam aí para a relevância de reforçar a fiscalização na 116. Em 2024, quase 30% dos acidentes registrados na Bahia ocorreram nessa rodovia. Além desse dado, em 2024 houve um aumento também de 4,37 nos sinistros envolvendo ônibus na Bahia em relação a 2023. Esses números evidenciam aí a importância de ações educativas e fiscalizatórias para fortalecer a segurança viária e preservar vidas, além da verificação de condições dos veículos e da aptidão aí dos condutores. A operação terá enfoque especial na obrigatoriedade do uso do cinto de segurança, um dispositivo que, apesar de obrigatório, ainda é negligenciado por muitos usuários devido à falsa sensação de segurança que os ônibus proporcionam. Tá aí, a AGEBA não faz, né? A NTT também não faz, mas a PRF vai fazer, viu? Fiscalizar aí ônibus nas rodovias da nossa região. Exatamente, né? Eu acho que é muito importante realmente, inclusive porque a 116, o índice de acidentes é muito grande e o índice de acidentes envolvendo coletivos, ou seja, ônibus, né, com transporte de passageiros esse ano, dizendo no ano que passou aí, 2024, foi realmente um negócio absurdo, né? É claro que essa operação aí, né, a Viagem com Educação, né, segundo a PRF, então, vai fortalecer a segurança viária porque vai ser feita de forma rigorosa, né, garantindo aí que os veículos estejam em condições adequadas e que o transporte coletivo seja realizado de forma segura e dentro da legalidade. Foi aquilo que a gente comentou aqui anteriormente, né, sobre a AGERBA, sobre a NTT, sobre a fiscalização desses coletivos que às vezes deixa de ser feita, deixa de ser realizada. A PRF falou, opa, peraí, estamos aqui para isso, vamos realizar essa fiscalização. Então, nesse fim de semana vai ser intensificado aí, inclusive, Luciano e Emanuel, nós trouxemos, acho que se eu não me engano aqui, há um mês atrás, ou foi 2 dados de que parece que, se eu não me engano, 50%, mais de 50% dos caminhões fiscalizados em uma rodovia do Mato Grosso estavam com pane com algum problema nos freios. Isso. Né? Então é um dado preocupante, ok? Vamos, agora 1h29, quase finalizando por aqui, né? Quase finalizando. Mas antes dá para poder trazer o seguinte: veículo com motor roubado e cocaína são apreendidos pela PRF em Jequié. Na tarde de segunda-feira 27, por volta das 16 horas, a Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo Chevrolet Onix no município de Jequié durante fiscalização do grupo de patrulhamento tático. No interior do carro, os policiais encontraram 25 tabletes de cloridato de cocaína, totalizando 28 quilos e 9 tabletes de pasta base de cocaína, somando aí 10 quilos. Durante a abordagem, os ocupantes do veículo informaram que cada um receberia R$2.500 pelo transporte da droga até Salvador. Além das substâncias ilícitas, os policiais constataram que em uma inspeção detalhada, que o motor do veículo era proveniente de uma Chevrolet Tractor com registro de roubo. Diante dos fatos, os 2 envolvidos aí, indivíduos, foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia de polícia civil junto com o veículo e as drogas apreendidas. Aqui não tem aquele negócio de falar que a dupla foi apreendida, não, isso foi preso. Outra coisa, não tem nada de análogo também não, viu? Aqui é droga mesmo, é cloridato de cocaína, é pasta base, a Polícia Federal, né, meu amigo? Polícia Rodoviária Federal, aqui não tem esse negócio de... Esse tema é bruto. Não, vou passar por perícia pra ver se é droga mesmo, não, aqui não tem nada de análogo não, viu? Sai fora. E aí, você gostou, né? Você ficou todo feliz, só porque aqui não tinha análogo, né? E quando lê que a matéria que tá análogo, ele não fica bom não, o Luciano fica logo estressado, fica nervoso, né? Mas é assim mesmo, viu? Se acostume, porque da agora em diante vai ser assim mesmo, viu? Agora em diante é isso aí. Agora 1h31, 1h31, gente, estamos encerrando por hoje aqui Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Emanuel, Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz, boa tarde, Luciano, a todos na audiência, aquele forte abraço, muito obrigado pelo carinho.
Uma ótima tarde a todos aí, nossos ouvintes, né? Destacando aí para você que quer acessar nossas informações, é só acessar aí radioportalsudoeste.com.br. Muitas notícias aí de toda a região da Bahia e do Brasil. Inclusive, tô até com a página aberta aqui. Olha a galera da Mega Sena, hein? Todo mundo apostando. É isso aí, gente. Uma tarde maravilhosa para vocês. Eu retorno amanhã às 7 da manhã com a primeira edição e depois no segunda edição aí com o Luiz e com o Emanuel. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, Luciano, boa tarde. Gente, muito obrigado, continue conosco na nossa sintonia, continue aí na nossa audiência, na nossa programação. Lembrando que daqui a pouquinho tem por aqui o Lucas Guarnieri, o anfitrião, chega pra te fazer companhia aí com o Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Excelente tarde pra você. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.